Olá, está começando o Maravilha. Muito obrigada pela presença da Iremi Melo, da Jocely Queiroz e da Sandra Christie. Essas três mulheres integram o Congresso do Povo. Gurias, vamos começar um pouquinho colocando para o nosso telespectador qual é a trajetória de vocês dentro de todos os movimentos sociais dos quais vocês participam, ou talvez um pouquinho, já que eu sei que a participação de vocês é enorme nessas questões, mas que vocês digam para quem está nos assistindo o que cada uma de vocês faz. Sandra, começamos por você. Então, eu faço parte do MTD, que é Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos. O MTD, na verdade, ele surgiu, começa a se organizar aqui no Rio Grande do Sul no início do ano 2000. E o MTD, na época, era Movimento de Trabalhadores Desempregados. Depois, ao longo do tempo, com a organização se estendendo a nível nacional, se chegou à conclusão de que não só trabalho faltava para as pessoas, né? Que faltavam também vários outros direitos. E aí se acabou culminando nessa mudança de nome, que manteve a sigla, né, MTD, mas passou a se chamar, então, Movimento por Direitos, o que é muito adequado para esse tempo que a gente está vivendo, né, uma tentativa aí de retirada de direitos. Então, o MTD tem atuado na periferia, né, das grandes cidades, e aqui em Caxias a gente mantém a organização do movimento já de longo tempo, e eu faço parte desde esse período da trajetória, né. Jocely, como é a tua trajetória? Olá a todos, né? Obrigada mais uma vez por estar participando do programa. A minha trajetória assim, é específica ao movimento de mulheres, né? Eu milito há anos na UBM, que é a União Brasileira de Mulheres, né? Onde a gente faz uma militância por um mundo mais justo, uma questão mais igualitária, onde o Brasil enfrenta assim, índices altíssimos da violência doméstica, de feminicídios, e óbvio que Caxias não fica fora dessas estatísticas, né? Então a gente tenta fazer um trabalho junto com as mulheres na conscientização de um mundo melhor, né? Então a gente geralmente diz, não é o fato de sermos contra os homens, mas uma sociedade mais justa onde a gente ande lado a lado, né? Será que é possível dizer que nós temos o direito de ser mulher? E termos os nossos direitos respeitados? Que é difícil, no atual mundo é muito difícil nós sermos mulheres, viver como mulheres, né? E como a Sandra havia dito, no momento onde é uma retirada enorme de crise, as nossas retiradas, somos as primeiras a sofrer isso. Aí já começa com a retirada do direito e dentro de casa, em função da crise, a gente também sofre as maiores ameaças dentro da violência doméstica, né? Iremi, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês, obrigado mais uma vez, parabéns pelo programa. Assim, a minha trajetória geralmente começou no mundo do trabalho. Eu sempre trabalhei, né, desde 14 anos que eu já trabalho, com carteira assinada, enfim, fui para o mundo do trabalho. Então, a minha militância maior sempre foi na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, comecei a participar desde muito jovem também no movimento estudantil, mas aonde realmente eu tenho uma participação grande é no movimento sindical. Participei sempre, desde então que eu sou metalúrgica, participei da direção do Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje eu atuo na direção da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, na FIT Metal, que é a Federação também dos Metalúrgicos, aqui do Brasil, enfim, tem uma atuação. E claro que no movimento dos trabalhadores, a gente é uma coisa que engloba todos, né? Tu luta pelo direito do trabalho, primeiro o direito de você ter um trabalho, depois o direito de que esse trabalho seja adequado, que você consiga trabalhar e ter uma vida digna, né? E ter saúde, que isso também faz parte do mundo do trabalho. Então é essa luta que a gente desenvolve. Eu estava ouvindo vocês e lembrando do que a Sandra dizia e me dando conta da necessidade que a gente tem de pensar que a pessoa humana tem direitos. O direito à vida, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito a uma série de coisas, e a gente parece que isto é uma heresia, né? Que cada vez mais os nossos direitos são aviltados. Entre um pouquinho nessa perspectiva, a ideia de que vocês estão integrando um movimento bem importante, que é o Congresso do Povo. O que é esse Congresso do Povo? Eu gostaria que cada um de vocês desse sinalizasse para as pessoas que estão
nos assistindo, o que é o Congresso do Povo? O Congresso do Povo, ele é uma ação, né, um movimento que está sendo gestado, organizado e conduzido pela Frente Brasil Popular. E ele é, na verdade, assim, a ideia de que a população, né, a nossa população brasileira, a nossa população dos bairros, né, as trabalhadoras, os trabalhadores, a gente vê assim que a gente está numa fase que as pessoas estão com muito pouca esperança de as coisas melhorarem. Né? A situação está muito difícil, como a gente já comentou na primeira rodada, né? Toda essa retirada de direitos. E, por outro lado, a população olha assim, parece que não consegue muito perceber por onde, né, que vai se retomar a questão da reconstrução e da garantia dos direitos que a gente ainda tem, a reconstrução dos que estão sendo retirados. Então, a ideia do Congresso do Povo é, na verdade, assim, os movimentos sociais, né, por isso, dentro da Frente Brasil Popular, são mais de 80 movimentos e entidades que são movimentos que existem em nível nacional. Né? Depois, claro, nos estados, mesmo nos municípios, às vezes existem movimentos menores, mais localizados, que também integram, né, a Frente Brasil, mas aqui quando a gente diz 80, são 80 movimentos e também alguns partidos que são a nível nacional que compõem essa frente. Então, que esses movimentos estão se propondo, né, se propuseram já, essa construção do Congresso do Povo vem já desde o início desse ano, a gente então se propôs a estar mais junto no dia a dia com a população, né, onde a população mora, onde a população vive, onde a população trabalha, tentando conversar com as pessoas assim, qual é o entendimento que as pessoas estão tendo desse tempo que a gente está vivendo, quais são os principais problemas que a população está sentindo no seu dia a dia, sentindo que está sendo afetada por esses problemas, de onde vêm esses problemas, qual a compreensão que a população está tendo da origem dos problemas que a gente está vivendo e também que perspectiva de solução a população está enxergando. Para que através, então, desse diálogo, né, que pode ser tanto em visitas nas próprias casas das pessoas, isso tem acontecido, pode ser em reuniões que acontecem nas comunidades, até mesmo nas escolas, enfim, nos locais de trabalho, nos sindicatos. Através desses diálogos, a gente também vai conseguindo ajudar a população a perceber que se a gente não se propor a começar a nos organizar em torno desses problemas e a gente buscar uma solução a esses problemas de uma forma coletiva, de uma forma organizada, não tem muito por quem esperar, né? A gente está vendo que, né, todo esse período aí de golpe que a gente vive na realidade do Brasil, ele está perpassando por quase todas as instâncias assim, de poder, né? Isso nacional, estadual, nos municípios. A retirada de direitos ela vem por dentro da própria estrutura do Estado, né? Um exemplo é a própria lei, né, a PEC ali, 95, né, que congela os recursos públicos pelos próximos 20 anos. Então, como é que a gente vai esperar que por dentro da estrutura de Estado vá melhorar a questão da saúde, vá melhorar a questão do SUS? Né? A gente poderá conquistar uma melhora se nós nos organizarmos enquanto população, né, lá no bairro, lá no entorno da UBS, que a gente acessa através dos conselhos locais de saúde, do Conselho Municipal. Esse é um dos exemplos de uma das áreas que está sendo afetada. Então, o Congresso do Povo ele vem nessa perspectiva, né, desse trabalho, e por isso, o que diferencia do trabalho que os movimentos e que as entidades já faziam e que fazem ao longo do tempo, é que ele é uma perspectiva de um trabalho coletivo entre os movimentos, entre as entidades, essa unidade, né, de trabalhar em conjunto, por isso que, né, nós, enquanto Congresso do Povo, que aqui em Caxias já nós estamos organizados desde abril, né, iniciou as atividades aqui, a gente tem feito este esforço de ir para esses trabalhos de uma forma conjunta entre as várias entidades, os vários movimentos, cada um com sua experiência, com o seu acúmulo, com sua metodologia de trabalhar com a população, né? E vamos caminhando.
Iremia, não sei se eu podia te pedir para dar uma explanadinha um pouco, ouvindo a Sandra, sobre essa questão. Ela falou congelamento dos recursos públicos por 20 anos com a emenda constitucional agora. Quando as pessoas ouvem essa linguagem, congelamento de recursos públicos, me parece que isso tem um lado um pouco positivo, né? Porque nenhuma de nós aqui gosta de muitos gastos. A população não gosta, a gente sabe que os orçamentos terminam sendo apertados e a gente tem que reter recursos. Então, me parece que essa linguagem, muitas vezes, ela esconde algo que é fundamental das pessoas entenderem, que esse congelamento de recursos significa o quê? É menos investimento nas políticas públicas de saúde, de educação. O que isso vai significar? Por que o Congresso do Povo precisa trabalhar com essas pautas e alertar as pessoas para isso? Então, na realidade, nós vivemos um período da nossa sociedade, da nossa história do nosso país, um período assim que as pessoas, a população, acreditou que tudo que ela tinha, o que ela adquiriu nesse período de 10 anos, foi mérito próprio. Não tinha um projeto de governo, de Estado, que contribuiu tanto para a educação quanto para a saúde, para a moradia. No entanto, com o golpe, que a gente reafirma que foi um golpe, hoje os que não concordavam hoje concordam, que a gente viveu um golpe, e esse golpe trouxe a questão da emenda constitucional 95, que eles trataram com a questão do congelamento, porque era gasto, porque isso e aquilo. Só que, nesse processo, ninguém explicou para a população no que era gasto. O que era o gasto? O gasto era o quê? Era um investimento na saúde pública para que os trabalhadores, os desempregados, tenham acesso à saúde pública de qualidade. Então, isso não foi explicado. Então, como foi falado, a propaganda, foi dito assim, não, porque precisa fazer isso, porque o governo tem muito gasto, porque o governo está gastando demais, para melhorar a economia, nós precisamos fazer isso. Então, isso foi jogado para a população e a população abraçou. Tanto é verdade que nós, do movimento sindical, movimento popular, todos os movimentos, a gente não conseguiu fazer com que a população entendesse que o que estava em jogo era um grande problema para nós, que nos ia deixar à margem como a gente está hoje. Como a gente enfrenta o problema da saúde pública aqui em Caxias, como a gente vai enfrentar a questão da educação, já estamos enfrentando, né? Então, tudo isso não é explicado. Foi a mesma coisa da reforma trabalhista. Qual era a propaganda da reforma trabalhista? Os trabalhadores não vão mais precisar contribuir com um dia para o sindicato. Que maravilha! Eu não preciso mais contribuir, porque o Mauro Pereira mesmo falou que ele ia votar a favor da reforma trabalhista porque os sindicalistas só queriam viajar de avião. Uhum. Mas, no entanto, ele não explicou que não ia mais ter férias, que ia mudar o contrato de trabalho, que as pessoas não vão mais se aposentar, porque se eu não tenho carteira assinada, eu não preciso nem fazer a reforma da Previdência, porque eu não vou mais contribuir. Entendeu? Sem contribuição não existe Previdência Social. Não existe Previdência Social. Então, eles acabam com a Previdência, não precisam nem fazer a reforma da Previdência. Então, para te ver o nível que é, a questão é a seguinte, porque foi uma articulação. Poder Judiciário, Congresso e mais a mídia. Então, foi uma articulação muito bem feita. Tanto é que agora já existe pesquisa que o povo não acredita mais na mídia. Mas lá no passado, em quem mais que a mídia acreditava? Em quem mais que a população acreditava era na mídia. Não acreditava no sindicato, não acreditava na igreja, que a igreja já teve o seu mérito. Entendeu? Então, tudo isso. Então, houve todo um trabalho que tirou a nossa força, no caso, a nossa voz e a nossa compreensão para os trabalhadores. E aí o Congresso do Povo vem nesse sentido, para a gente se reorganizar, se rearticular, mas dando um horizonte. O horizonte para nós é um novo projeto nacional de desenvolvimento que ele pode ser articulado com quem? Com as forças políticas que hoje a gente está aí na disputa. Então é o seguinte, porque a gente precisa apresentar um horizonte para o povo. Então a gente discute aqui o Congresso do Povo, mas ponta uma perspectiva. E a perspectiva para nós está em 7 de outubro. Entendeu? Então, por isso que tudo isso que está aí, que a gente pode anular, tipo a emenda 95, a questão da reforma trabalhista, é não votar na Casa Grande.
que se a gente ratificar algumas coisas, a gente está dizendo, podem fazer o que quiserem conosco. Por exemplo, se nós ratificar a Casa Grande, que a Casa Grande é bem representada. Quem é a pessoa do relho? Quem é a Casa Grande? Então, nós não podemos votar na Casa Grande. Eu acho que a gente tem que ser ofensivo nessa questão. Então, eu acho que o Congresso do Povo é um instrumento importante para nós ter esse diálogo com a população, apresentar essa perspectiva da luta, porque nós podemos lutar, mas se nós não tivermos um projeto que nos... Porque nós já tivemos esse projeto que já iniciou lá no governo Lula, entendeu? A gente tem que dizer que a gente só existiu um pouquinho assim, foi no governo Lula e Dilma. Com o golpe a gente voltou para trás e nós podemos nos transformar numa colônia, que nós não vamos ter direito a nada, nem a água. Então é isso que está sendo projetado. Então por isso que a Casa Grande, ela não pode mais fazer parte do cenário nacional nosso. Então o povo tem que cuidar disso. Ou seja, essas elites não representam os direitos fundamentais da pessoa humana e da classe trabalhadora, porque quem é, né? A classe trabalhadora é a pessoa humana. E a gente não se vê muitas vezes legitimado nisso, né? Eu estava te ouvindo falar e pensando como a linguagem, né? É a mesma coisa quando a gente usa a palavra povo. Povo sempre parece uma entidade que nunca sou eu. Poxa, eu sou o povo trabalhador, eu vendo a minha força de trabalho, eu preciso sobreviver graças ao meu salário. Que dificuldade às vezes a gente tem de se enxergar como tal e de perceber que qual é o direito, né, Sandra, que a gente se refere? É o direito ao trabalho, porque o trabalho me dá o quê? Sobrevivência, dignidade, né, os direitos fundamentais da pessoa humana. Josi, nessa perspectiva, então, o Congresso do Povo, ele acontece em nível nacional, os movimentos sociais estão se articulando nos seus estados, nos seus municípios, para justamente poder dar voz, pelo que eu entendi, né, às pessoas, que as pessoas olhem para a realidade, possam pensar sobre ela e vejam alternativas. Como é que está essa organização? Como é que vocês pensaram as ações que estão se desenrolando e vão se desenrolar na nossa cidade, por exemplo? Até quando tu fala da dificuldade, a gente se vê como povo, Olga. Tu vê que o próprio nome Congresso do Povo, ele é altamente significativo. É que ele amplia, né? E o Congresso do Povo, sim, ele é a nível nacional, né, estadual, nas instâncias, né, da União. E em Caxias, nós trabalhamos o Congresso do Povo dividido em regiões, certo? A gente faz, que nem a Sandra havia colocado, as reuniões, né, para justamente chegar a essas comunidades e explicar a necessidade de se unificarem e ver o que eles haviam perdido nesse período do golpe, né? E aquela questão do povo, se o povo não se unir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se a gente não transformar esse povo em sujeito da sua história, de ação ali, a gente tem tantos congressos. Por que não tem o Congresso do Povo? Por que não se dá voz às pessoas que constroem? E tu veja que, às vezes, o povo de tanto retira uma coisa, retira outra, aquela situação toda, só perdas, né? E não ganham nada. Então, o povo realmente está desesperançoso. Entendeu? Eu trabalho no sindicato dos metalúrgicos, tu vê o metalúrgico hoje, assim, vai ali, ele não sabe se ele vai ter um emprego amanhã, ele vai ter que, de repente, entregar a minha casa, a minha vida, que ele não vai conseguir mais fazer o financiamento. Então, o Congresso do Povo, ele vem nisso para explicar para o povo, sim, nós sofremos um golpe, estão retirando os nossos direitos e o quanto mais eles puderem, maior eles vão ficar perante nós, né? Então, assim, a gente faz as reuniões, né? E, claro, como toda organização, ela é uma transformação que vai gradualmente, entendeu? Então, as primeiras reuniões foram feitas nos sindicatos, depois está indo para as comunidades, e o pessoal começa a aderir, sabe? Então, a gente sempre diz que até a oportunidade que a gente está tendo aqui hoje é em divulgar a questão do Congresso do Povo, sabe? Que é onde vocês verem uma propaganda, alguém dizendo, vou me reunir com o pessoal do Congresso do Povo, vamos participar. Só a gente, na união, que a gente vai conseguir, né, transformar e amenizar um pouco, até nós conseguir reverter essa situação, né. Como é que tem sido essa participação, esse envolvimento das pessoas? Me parece que vocês estão querendo dar vez, voz e legitimidade para que as pessoas possam falar e se reconheçam na sua autoestima com a contribuição e os seres importantes que são, para enxergarem a sua realidade, para buscarem alternativas. Porque as alternativas, elas não vêm da passividade. As soluções vêm do coletivo trabalhando
em prol de um objetivo. Como é que isso tem funcionado nessa organização de vocês? Então, a própria questão, assim, dessa questão da participação, a gente vê, assim, que ao longo do tempo, até isso, assim, muitas vezes, as pessoas estão numa fase de vida, de mundo, de realidade que a gente vive, que, por exemplo, assim, a questão de ir participar de uma reunião lá no centro comunitário, isso parece, assim, uma coisa que não é, né, as pessoas não têm mais aquele tempo, aquela disponibilidade de irem, como em outras épocas, né, isso era uma coisa mais, assim, normal, a gente natural. costuma dizer, inclusive, né, que esse não é um tempo que a gente consegue reunir multidões, são pequenos grupos. Então, a gente tem feito também muito a coisa de ir na casa das pessoas com um questionário, né, aonde a gente vai perpassando nesse questionário por esse debate sobre a questão dos problemas e como é que as pessoas estão vendo esses problemas. E no final a gente tem provocado, assim, e você se disporia a participar de uma reunião, de um encontro, de um estudo que vise a mexer com esse problema, buscar uma solução e tal. E as pessoas, em geral, têm se colocado que sim. Então, nós estamos indo agora para essa segunda fase, que é de começar a chamar, então, as pessoas nas casas nas quais foi passada, né, que se dispuseram a vir, para virem, então, nas reuniões, né, que, em geral, tem sido mesmo nesses espaços comunitários, né, um exemplo, centros comunitários que tem nas comunidades, para, a partir dali, assim, fazer essa discussão com um grupo, porque as pessoas também indicam diversos problemas. E a gente também vê que, assim, parece que quanto maior é o problema, menos as pessoas conseguem se enxergar participando de uma busca de solução. É como se fosse assim, quando um problema é grande demais, eu não estou ao alcance de resolver esse problema. Eu consigo enxergar de participar da solução de um problema mais local, ali do meu bairro, né? Uma coisa menor. Então a gente tem visto que essa que é uma das coisas que a gente tem conversado também enquanto equipes, né, que coordenam esse processo do Congresso do Povo, de que o Congresso ele é também a busca, assim, de uma pedagogia de massas, a gente chama, né? A ideia, assim, de a gente também aprender, né, como que nesse tempo que a gente está vivendo, qual é a melhor maneira de ajudar a motivar as pessoas. Porque a gente é plenamente convencida de que se as pessoas não vierem participar dos processos, não vai se conseguir ter solução para os problemas, né? Eu acho que a Eremi, quando relata, assim, da experiência do movimento sindical, é isso. Se as pessoas não vêm junto com o sindicato para a assembleia, para um momento de paralisação que muitas vezes se coloca necessário, né, para poder forçar a negociação com a classe patronal, né, as mulheres também nos seus movimentos, quando a gente se organiza, quando a gente vem para a rua num 8 de março, ou seja, se a gente, né, é dessa forma que a gente consegue ir forçando a sociedade, forçando as autoridades constituídas para se ter uma solução dos problemas. E assim também a gente está com essa questão do Congresso do Povo, nessa busca de dizer, nesse tempo que a gente vive agora, qual é a coisa que mais anima as pessoas a virem participar e, quem sabe, a partir de um problema pequeno, as pessoas consigam começar a se motivar e conversar e se dar de conta que nós vamos ter que ir encarando os maiores problemas também. E, às vezes, o maior problema, vamos pegar um exemplo, a questão da saúde que eu já falei antes. A gente sabe que o SUS, a intenção aí dos golpistas é desmontar com o SUS, né, de ponta a ponta. Por quê? Porque os grandes grupos, né, privados da questão da saúde, os grandes planos de saúde a nível nacional, estão totalmente de olho em abocanhar os recursos públicos que hoje são canalizados para o SUS, né, o nosso sistema público de saúde. Eles querem pegar esses recursos enquanto, né, planos privados. E com isso o SUS vai sendo desmontado. Então, lá na UBS está faltando um pediatra. Então, para a população, isso lá na UBS aparece como um problema concreto que
Parece ser um problema pequeno, porque, bom, também não deve ser tão difícil para um prefeito, né, colocar, providenciar, nomear, fazer um concurso, se for necessário, para prover aquele pediatra que está faltando. No entanto, quando a gente vai ver, essa falta desse pediatra está por dentro de todo esse grande problema, né, da tentativa de desmontar o SUS. Então, é isso que a gente está dizendo, a gente está nessa fase de compreender como que as pessoas, a partir de um problema ali concreto, local, que elas vivenciam, nesse exemplo que eu dei, a falta de um pediatra, elas também vão ingressando num movimento que precisa ser mais amplo para a gente poder vencer toda essa tentativa aí da retirada dos direitos, que ela é muito séria, né? E as pessoas vão conseguindo perceber qual é a consciência dos problemas e que uma coisa não é desvinculada da outra, né? Para poder ter uma ação que seja uma ação coletiva, porque no indivíduo é muito difícil conseguir buscar alternativas para as coisas. E uma coisa, assim, que a Velga, como a gente está vivendo no mundo nos últimos tempos aí, além do golpe, essa coisa toda, é um ódio muito grande das coisas. Isso que quando se diz assim, as questões pequenas, tu não consegue ver as questões macro, né? Que nem a questão que aconteceu com a questão lá do pessoal da Venezuela, certo? Que foram expulsos daquela forma, assim, totalmente assim, vergonhosa. Tu te sente vergonha enquanto ser humano e vê que outros seres humanos, né? Eu acho que o Congresso do Povo, quando a gente faz isso, de unificar, de conversar, de conscientizar, é também para tirar um pouco, sabe? Esse ódio que às vezes as pessoas carregam em si, sabe? Porque com isso tem muitas pessoas que estão como é que a gente diz assim, estão ganhando muito. Parece sabe? que é uma disputa que é na uma sociedade, disputa né? de sociedade. Que a violência será a alternativa para resolver tipo, algumas coisas. tu não pode falar mais não. nada porque já vem te agredindo. E o Congresso do Povo é uma ação, eu acho que no primeiro momento também muito humana, entendeu? Porque do momento que ele traz a esperança, certo? Para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade no geral, ele também consegue fazer isso, que as pessoas se desarmem, porque as pessoas hoje estão muito... Entendeu? Porque é inadmissível. Aí as pessoas viram mas não é problema meu que aconteceu lá no norte. Não, é um problema nosso. A questão que fizeram. Porque hoje foram com eles, daqui a pouco é com nós. Se a gente começar a Se a gente começar a achar que é tudo muito normal... Isso. Naturalizar, banalizar a violência dessa forma... Aí a barbárie está... A barbárie está instalada. Está instalada no país, né? Gente, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, né? Agradecemos muito a presença de vocês. Acho bem importante essa contribuição que vocês trouxeram para dizer que o Congresso do Povo está aí, que as pessoas podem, na verdade, participar. Rapidamente, que canais tem de participação? Quem está nos ouvindo que gostaria de fazer parte? Procura quem, se dirige a quem, como é que faz? Primeiro, por exemplo, os trabalhadores se dirigem ao Sindicato dos Metalúrgicos e pode conversar com a Eremi, com a Jo, ou mesmo procurar pela Sandra. A gente, mais ou menos, é o nosso QG ali. Ou procura também, a gente tem alguns grupos da UBM, mesmo do Congresso do Povo. Enfim, as pessoas entram em contato ali, que a gente tem praticamente reuniões quinzenais, né, as nossas reuniões. E nós estamos sempre participando de outros atos. Por exemplo, vai ter agora dia 23, se eu não estou enganado, ou 24, vai ter uma audiência pública sobre a questão da Maesa. O Congresso do Povo vai se fazer presente lá. Então, nós vamos estar lá presentes. Se as pessoas quiserem mais detalhe, conversar, fazer reuniões para a gente debater qualquer assunto, estamos abertos a contribuir. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, Jocely. Obrigada, Eremi, pela presença. Maravilha, agradece muito. E tenhamos consciência de que as soluções para as questões que dizem respeito aos seres humanos, elas nunca passam por uma questão individual. Elas são uma questão de grupo, elas são uma questão coletiva. Obrigada, Maravilha, agradece a presença.